Bom, o terceiro passo desse meu mapa de processo será identificar os parâmetros de produto. Então, olha só como que funciona isso. Eu tenho aqui o fluxograma com as etapas do processo. E para cada etapa eu tenho uma entrega, um output, né, que eu chamei aqui de produto em processo. Por isso que esse Y eu chamo de parâmetro de produto. Já que o nome desse meu output é produto em processo, esse Y será um parâmetro desse output, ok? O que representa esse Y, esse parâmetro de produto? Normalmente é uma medida, né, em relação a esse produto, uma medida de qualidade, né, uma medida de resultado em relação a essa entrega, ao que eu estou chamando aqui de produto em processo. Então é importante a gente mapear esses Ys, né? Quais são os Ys que realmente existem no nosso processo, ok? A ideia aqui não é que eu vou pensar, quais parâmetros de produto eu poderia ter, né? Não, aqui eu estou querendo assim, quais parâmetros de produto de fato já existem, né? Então aqui eu estou dizendo o seguinte, olha, nesse processo, vamos imaginar que eu estou numa loja, enfim, existe aqui o acompanhamento, né? Já que o produto em processo, o output, é o cartão reconhecido, existe aqui uma medição de resultado em relação a esse output, em relação a esse produto em processo, que é o quê? O percentual de cartões recusados. Então, se de fato é feito esse acompanhamento de percentual de cartões recusados, é um Y que eu tenho em relação a esse primeiro produto. Já para esse segundo produto em processo, para esse meu segundo output, eu tenho aqui mais dois Ys. O output é senha autorizada. Eu posso aqui medir o tempo para a autorização. Então pode existir essa medição, esse acompanhamento, né? Será que o meu sinal está bom, está fraco? Quando o sinal está fraco, a máquina demora 2, 3 minutos para autorizar. Quando o sinal está bom, em 2, 3 segundos ela autoriza. E outra coisa também que eu posso acompanhar aqui é o percentual de digitação de senha incorreta, né? Que acontece. Então, aqui são duas ideias, né, de parâmetros de produto que poderiam realmente existir nesse processo. O importante é só lembrar, eu vou colocar aqui o Y que de fato existe, que de fato é mensurado pela empresa, e não ideias que eu tenha ou melhorias que eu tenha do processo, tá? E aí aqui no final, para o meu produto final, para o meu último output, né, eu coloco um Y maiúsculo, só mesmo para diferenciar, para mostrar que essa é a etapa final do processo. E aí, como aqui eu estou falando de um output que é a impressão dos recibos, né? Eu tenho aqui um Y, né, um parâmetro de produto, ou seja, uma medida de qualidade, uma medida de resultado, que é a quantidade de falhas de impressão. Então é assim que a gente vai trabalhar no nosso mapa de processo. E o interessante é vocês perceberem que muitas vezes a gente acaba concluindo o seguinte, que na nossa empresa a gente tem poucos Ys, tem poucos parâmetros de produto. E talvez parte do problema esteja aí. Por quê? Lembra daquele ditado que o pessoal costuma falar assim, tudo que a gente mede, a gente consegue o quê? Controlar, gerenciar. E se a gente não mede, como é que tem como gerenciar e controlar isso? Então, a falta de Ys, a falta de parâmetros de produto no nosso processo, muitas vezes pode ser a fonte do problema, porque aquilo que eu não meço, eu não gerencio, eu não consigo controlar bem, tá bom? Então, por isso que essa informação é importante. Avançando um pouco mais, o nosso mapa de processo continua. Depois que eu mapeei os parâmetros de produto, agora eu vou mapear os parâmetros de processo. O que são os parâmetros de processo? São os meus inputs, são as entradas, os insumos, os recursos, né? As informações que eu vou utilizar
em cada etapa do processo para que eu consiga entregar o meu output. Então vejam que existe uma relação aqui. É justamente esse conjunto de parâmetros de processo, é esse conjunto de inputs que permite que a etapa seja realizada, né? A etapa do processo seja realizada de forma adequada, para que eu entregue um resultado, para que eu entregue aqui o meu produto em processo também corretamente. Ou seja, vamos mapear aqui todos os parâmetros de processo, todos os inputs de cada etapa, tá? Então aqui, ó, inserir o cartão. Quais são os parâmetros de processo para que essa etapa, né, possa acontecer? Máquina de cartão, conexão com a internet, fonte de eletricidade, o próprio cartão, né, que eu vou inserir e o operador da máquina, né, ou seja, o funcionário da loja. Bom, para digitar valor e senha, eu tenho também vários inputs, eu tenho também vários parâmetros de processo, que são as opções de pagamento, o valor da compra, a senha, o operador de máquina e o próprio cliente, que é quem digita a senha. E por fim, na impressão dos recibos, eu tenho como inputs, como parâmetros de processo, as opções de impressão, bobina, né, de papel que eu preciso para imprimir, e o operador da máquina, ou seja, o funcionário da loja, que é quem vai solicitar essa impressão. Aí eu começo a chegar, então, já a vislumbrar o que vai ser o meu mapa de processo nesse momento.